Olá, bem-vindos. Sabe, na nossa caminhada pela vida, tem horas que o caminho parece um deserto sem fim, né? A energia vai embora, a motivação despenca e cada passo parece que pesa uma tonelada. É uma sensação de secura, de aridez que muita gente conhece de perto. Hoje a gente vai mergulhar fundo na sabedoria do Salmo 84, um texto super antigo, mas que tem um mapa surpreendente para a gente descobrir uma fonte de força. E não é qualquer força não, é? É uma força que não só ajuda a gente a atravessar esses desertos, mas como a gente vai ver, tem o poder de transformar completamente esses lugares. Essa pergunta aqui, ela vai direto ao ponto, né? Toca naquela sensação de que a gente está no limite, de que a nossa jornada espiritual, que era para ser cheia de vida, acaba virando só um exercício de sobrevivência. É uma exaustão profunda de corpo e alma, que o autor desse salmo conhecia muito, muito bem. E é justamente esse cenário que ele se propõe a redesenhar, mostrando que, olha, o deserto não precisa ser o fim da linha. E aqui, logo de cara, o Salmo 84 já nos dá a primeira grande virada de chave. E se a verdadeira felicidade, aquilo que a Bíblia chama de bem-aventurança, não for um prêmio que a gente espera só lá no final? E se for algo que a gente encontra durante a caminhada? O texto nos convida a mudar o nosso foco. A gente para de se perguntar ansiosamente quando é que eu vou chegar e começa a se perguntar algo muito mais poderoso: como eu estou caminhando e com quem eu estou caminhando. A qualidade da jornada passa a ser muito mais importante do que a velocidade para chegar ao destino. Então, nossa primeira parada nessa análise vai explorar uma ideia muito poderosa. Antes da gente dar o primeiro passo físico em qualquer jornada que vale a pena, uma estrada precisa ser construída primeiro, dentro da gente. A verdadeira peregrinação, aquela que aguenta o tranco dos desertos, começa no coração. Vamos entender direitinho como isso funciona. Para a gente captar a profundidade disso, a gente precisa dar uma olhada na palavra hebraica original, ashrei. Quando o Salmo diz bem-aventurado, ele não está falando daquela felicidade de momento, que depende se o dia está bom ou ruim. Ashrei é tipo uma declaração de estado. Descreve aquela satisfação profunda, sabe? Aquela paz de espírito de saber que você está no caminho certo, alinhado com um propósito maior. É uma felicidade que não balança com qualquer tempestade lá fora, porque a âncora dela está fincada num lugar muito mais profundo. E aí o Salmo continua dizendo que essa bem-aventurança é para aquele cuja força está em ti. E a palavra para força aqui é os. E olha, não é uma força qualquer, tipo determinação ou força de vontade. Os descreve uma fortaleza espiritual, algo avassalador, uma força que protege e dá poder. E o ponto crucial é este. Não é uma força que a gente produz com o nosso esforço, não sai da gente. É uma força que a gente acessa de uma fonte divina. A jornada não depende do nosso tanquezinho de combustível, mas da nossa conexão com a fonte principal. E isso nos leva para a imagem mais espetacular dessa primeira parte. O texto termina um raciocínio dizendo, em cujo coração estão os caminhos. A palavra hebraica para caminhos aqui é Messilá. E Messilá não é uma trilha qualquer no meio do mato. Significa estradas elevadas, aterros, sabe? Caminhos preparados, pavimentados. A interpretação disso aqui é de arrepiar. Antes do peregrino começar a andar com os pés, ele já construiu essa super estrada dentro do coração dele. O desejo, a decisão, a direção, tudo já está firme e estabelecido lá dentro. E isso, na prática, ilustra de uma forma brilhante um princípio para a vida toda. A nossa capacidade de atravessar as crises, de superar os vales da nossa existência, não é algo que a gente improvisa na hora do aperto. Ela é um reflexo direto da preparação que a gente fez no secreto, no coração. Se essa mesilá, essa estrada pavimentada para a presença de Deus já existe dentro da alma, pode ter certeza. Nenhum vale de lágrimas vai ser capaz de parar a nossa caminhada. Tá, mas como é que essa preparação interna se mostra quando a gente dá de cara com a dureza do mundo real? Isso nos leva para a metáfora central do Salmo, a travessia do Vale do Choro, um símbolo perfeito para as passagens mais secas, mais dolorosas e mais desafiadoras da nossa vida. Em hebraico, a expressão é Emek Habaka. Emek significa vale, um lugar baixo, muitas vezes escuro, sombrio. E Baca é onde o mistério se aprofunda. É super importante entender que esse não é um lugar que você encontra no mapa de Israel. Ele é, na verdade, um lugar de experiência no mapa da alma humana. É o vale da perda, da dor, da dificuldade, um lugar que todos nós, em algum momento, vamos ter que atravessar. E é exatamente aqui que a língua hebraica nos revela uma camada de esperança que é espetacular. A palavra Baca tem um duplo sentido fascinante. Por um lado, claro, significa choro. O vale é, sim, um lugar de lamento, de dor. Mas Baca também é o nome de um tipo de árvore,
a amendoeira balsâmica. Essa árvore, quando tem o tronco cortado, ferido, ela chora uma resina, um bálsamo com propriedades curativas poderosíssimas. A mensagem aqui é profunda demais. O mesmo lugar da dor, da ferida, pode se tornar a fonte da nossa própria cura. Isso nos leva a uma verdade fundamental sobre ter fé em tempos difíceis. Ter acesso à força de Deus não significa ignorar a dor ou fingir que o vale não é um lugar de choro. Muito pelo contrário, significa ter os recursos internos para encarar essa dor de frente, processar essa dor e, milagrosamente, descobrir que nela mesma existe um potencial de cura. É encontrar o bálsamo no meio do sofrimento. Ok, se o mesmo lugar da dor pode ser a fonte da cura, como é que essa transformação milagrosa acontece na prática? Bom, aqui a gente chega no clímax da jornada do peregrino. Ele deixa de ser uma vítima passiva do ambiente e se torna, de uma forma surpreendente, um agente de transformação. O texto do Salmo 84 diz que, ao passarem pelo Vale de Baca, eles fazem dele um lugar de fontes. Presta muita atenção nessa ação. O peregrino não fica esperando tropeçar num oásis por acaso. O texto é claro, eles fazem do vale um lugar de fontes. Eles participam ativamente da transformação do ambiente hostil. A jornada não é sobre aguentar passivamente, mas sobre transformar ativamente. A gente pode até visualizar esse processo em 3 passos bem claros. Primeiro, encarar a dor. É o reconhecimento honesto da realidade. Sim, estou num deserto, a terra está seca. Mas percebe? É um reconhecimento sem desespero. Segundo passo, cavar o poço. Esse é o ato de fé em ação. É começar a cavar em busca de água mesmo quando a superfície está completamente rachada de seca. É agir com base na promessa, não na aparência. E terceiro, fazer brotar a vida. A força ouça, aquela fortaleza divina que a gente falou, quando é acessada, flui através dessa ação de fé e altera radicalmente o ecossistema da dor, trazendo vida e fontes onde antes só existia secura. No final das contas, o que torna essa mudança incrível no ambiente possível é a presença divina dentro do peregrino. Não é a força de vontade humana que, sozinha, cria a fonte. É a força de Deus operando através de uma pessoa que age com fé, que muda a realidade ao redor. Em outras palavras, o peregrino carrega o oásis dentro de si. Isso nos leva ao nosso princípio final. A gente já estabeleceu que a força, a Os, vem de Deus. Mas como ela é entregue ao longo da jornada? O Salmo revela um padrão dinâmico, uma economia espiritual que desafia a nossa lógica comum. O texto diz que os peregrinos vão de força em força. A palavra-chave para a gente entender esse suprimento é progressivo. A força divina não é como um tanque cheio que a gente recebe no início da viagem e que vai se esgotando com o tempo. Pelo contrário, é um reabastecimento constante, uma provisão que é dada na medida certa, na hora certa, passo a passo, para cada desafio que aparece no caminho. E aqui a gente encontra um paradoxo maravilhoso, uma matemática que funciona ao contrário do que a gente conhece. No reino de Deus, a caminhada, o esforço não desgasta a gente, ela nos fortalece. O suprimento não é para a jornada inteira de uma vez só, é para dar o próximo passo. E isso leva a uma conclusão impressionante. Quanto mais se anda, quanto mais se depende dessa fonte, mais energia se recebe. O próprio ato de caminhar se torna o canal para a gente receber mais e mais força. E essa ideia resume perfeitamente o resultado final de toda essa jornada. Aquele lugar que era temido, o obstáculo, o deserto, o Vale de Baca, ele é completamente ressignificado. Ele se transforma no palco, no cenário onde o poder, a fidelidade e o sustento de Deus são mostrados da forma mais clara e inegável possível. O lugar da nossa maior fraqueza se torna o lugar da maior força. E assim a gente termina com uma pergunta que vira toda a nossa perspectiva de cabeça para baixo. E se o propósito do vale não for nos quebrar, mas nos levar a cavar? E se a aridez for, na verdade, um convite para a gente parar de confiar só nos nossos próprios recursos e finalmente encontrar a verdadeira fonte? Uma fonte que, como a gente viu, tem o poder de transformar não só o peregrino, mas o próprio deserto ao redor dele.